Visão de mercado com Rogério Cabral, o programa que retrata o mercado regional. Oferecimento: Casa Sol, a família da construção. Alonso, areia e pedra. Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Associação Café com RG de Garça destaca a força do associativismo. Fundada há pouco mais de 8 anos, conta com 22 produtores de café da região de Garça que têm acesso a equipamentos que promovem a mecanização da lavoura e subsídios do governo do estado. O ditado já diz, a união faz a força. E foi pensando justamente em fortalecer a classe produtora da região de Garça que há 8 anos José Wilson Lopes e outros produtores de café fundaram a Associação dos Produtores de Cafés Especiais da região de Garça. Da necessidade de reduzirmos as nossas despesas na produção do café. A produção manual inviabiliza hoje no Brasil pelos altos custos, né, que nos impõem. Então a mecanização veio resolver esse problema. As associações permitem troca de experiências entre os associados. Mais do que isso, é importante meio para o ganho de força nas negociações e maior competitividade no mercado. Além da fase em que ele está produzindo, né? Como ele deve produzir, qual é o cuidado que ele deve ter com a sua propriedade, os custos, nós estamos trabalhando a cabeça do cooperado nesse sentido, né? Ser o mais racional possível, produzir o melhor em que ele possa agregar qualidade a esse produto. E que a gente tenha quantidades para que nós possamos, então, atender às exigências de transporte, de quantidade, né? Porque não adianta hoje, se você produzir 150, 200 ou 400 sacas, é complicado você fazer o transporte disso daí. As grandes empresas não terão interesse nisso, lógico. A principal vantagem é que no momento em que você tiver uma quantidade de café hoje, você fazendo a colocação, disponibilizando a sua quantidade para que a gente possa juntar com outros lotes. Porque o que acontece é que muitas vezes os nossos pequenos produtores, eles fazem um lote no final do ano de 150, 200, 300, 400 sacas. O ideal é que nós tenhamos lotes de 1.000 sacos para atender o transporte, quando nós precisamos mandar esse café, por exemplo, para Santos. Hoje os caminhões levam 1.000 sacos, né? Os caminhões que estão aí, os bitrens, eles estão preparados para isso. É a única forma também da gente diminuir o custo do transporte. Então, o que nós procuramos fazer? Produzir o café, apresenta seu café, nós fazemos a análise desse café, a qualidade dele, e com isso é possível se organizar lotes, né, de grandes lotes, e 1.000 sacos, 1.500 sacos, para que a gente possa então enfrentar esse custo do transporte até Santos de uma forma bastante razoável para a gente. A mecanização da lavoura já é uma realidade, principalmente para quem faz parte da Associação Café com RG de Garça. E a redução com mão de obra é fenomenal. Onde antes se utilizavam 18 profissionais, hoje utilizam-se apenas 2. Esses maquinários que nós adquirimos recentemente, nós estamos fazendo com que esses associados, eles conduzam o seu café de uma forma tal para que eles possam alugar a colheitadeira. Alugada a colheitadeira, o restante, que nem vocês estão vendo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje com essa máquina que eu tenho aqui atrás. Essa máquina que eu adquiri para que ela tire o café que está no chão. Ela tem uma produção altíssima, né? E esse é o trabalho que eu demoraria talvez um mês e meio com um número grande de pessoas dentro da minha lavoura. E hoje nós conseguimos fazer isso daqui com uma semana de trabalho, né? E com o trator. E o trator, lamentavelmente, ele veio para tirar a mão de obra, aquele mais complicado, aquela mais difícil que tinha. A gente sabe que nós estamos deixando de atender uma parte social, mas não temos outra saída. O mercado nos impõe custos. Nós temos que reduzir custos porque nós temos que vender o nosso produto a um preço que seja atrativo lá fora. A associação tenta manter uma média de 22 a 25 associados, uma vez que os equipamentos adquiridos atendem tranquilamente essa quantidade de produtores. Mas isso não impede que outros cafeicultores procurem pela entidade. Nós temos hoje de 22 e já tivemos até 25. A intenção nossa, no momento que começar a crescer, talvez abrir uma outra associação, porque a infraestrutura que nós temos de maquinário que nós estamos adquirindo,
não seria suficiente para atender um número maior. Nós temos que ficar restrito mais ou menos a esses 22, 25, no máximo 30 associados, né? Nós adquirimos máquina de benefício, é apenas uma máquina de benefício para atender todo esse pessoal quando termina suas colheitas. A gente teria que esticar muito esse prazo para fazer o atendimento. Mas não deixa de ser uma possibilidade de se abrir uma outra associação, né, para atender os que queiram também participar dessa forma. Para quem quer participar, existem alguns requisitos a serem preenchidos. Lembrando que há uma contrapartida para a participação. Sim, há uma contrapartida porque nós já adquirimos maquinário, nós adquirimos trator, máquina de benefício, nós adquirimos recentemente uma recolhedora de café, a exemplo dessa que eu tenho aqui, né, uma recolhedora de café. Nós adquirimos também uma Triton, que é um triturador de resíduos orgânicos, né? Adquirimos uma mesa densimétrica para que a gente possa, então, preparar esse café, deixar ele em melhor condições para que os nossos associados consigam um preço também melhor no mercado. Nós estamos com isso, a associação, o que nós pretendemos realmente é acrescentar alguma coisa a mais nos cafés que nós produzimos. Procuramos orientar o máximo para que o café produzido ele tenha todos os cuidados necessários para que ele não seja contaminado com problema de restos de cultura, chão, esse tipo de coisa, né? E veja a seguir, de empregado a patrão, lavrador conquista suas terras e vive do suor de seu trabalho. Nós fazemos parte da agricultura familiar, né? Então a família toda está em conjunto.